Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis. Capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. John Maxwell, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que os 2 dias mais importantes da sua vida, primeiro, é o dia que você nasceu. E o segundo dia, mais importante da sua vida, é quando você descobre para que você nasceu. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Porque tem muita gente que não está preocupado com isso. E vai na teologia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, leva eu. Então nós temos que buscar esse sentido. E aí, o próprio John Maxwell diz que para você descobrir o propósito da sua vida, você precisa de 2 coisas. Primeiro, você precisa de paixão. Paixão. Você tem que gostar de viver e gostar de fazer as coisas. O pessoal diz assim, pastor Ivan, você trabalha muito, não sei o quê, mas eu gosto. Eu gosto de ser pastor. Deus me chamou para ser pastor. Eu não quero ser deputado, não quero ser ministro do Supremo Tribunal Federal, primeiro que eu não passo no concurso, então não adianta. Está certo? Eu não quero ser juiz de direito, eu não quero nada, eu quero ser pastor. Ah, mas você não quer ser professor do Mackenzie, eu quero ser pastor. E eu chego aqui todo dia e eu trabalho com prazer. Porque quando você trabalha com paixão, você não tem limite, você trabalha, você... Está certo? Mas uma segunda coisa, você tem que descobrir quais são os seus pontos fortes. Para você descobrir qual é o propósito da sua vida. Porque Deus faz a gente com habilidades. E Deus me fez para ser pastor, mas fez você para ser um médico, um engenheiro. E você tem que ter o quê? Paixão por isso. A Bíblia fala que tudo quanto nós fizermos, nós devemos fazer de todo o nosso coração. Então, nós precisamos, entendendo isso, eu estou muito preocupado com a nossa juventude. Fico preocupado às vezes quando eu vejo aqui os casais da igreja. Pessoas assim que não diz para que veio. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? E o mundo hoje, com esse negócio de ideologia de gênero, está levando as pessoas a ter uma crise de identidade sexual. Você vai preencher certos formulários agora, você fica, não tem mais sexo, tem gênero. Aí eu falo, tá danado. O que eu vou responder aqui? Tá certo? Então, eu queria que você fosse comigo, porque eu quero dar alguns conselhos aqui. Diz que maçã de ouro em prata, em salva de prata, é a palavra bendita no momento que a gente precisa. Porque dá conselho depois que a gente... né? Então, nós precisamos voltar para a Bíblia. Eu gosto muito de Gênesis 1 e 2, porque se nós entendermos esses 2 primeiros capítulos, depois o 3º com a queda, isso vai trazer um significado muito grande para a gente. Deus criou todas as coisas em Gênesis capítulo 1. E lá, por exemplo, no 27, o que diz lá? Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E Deus o abençoou, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Veja que aqui, primeiro, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E ele criou com dois sexos, macho e fêmea. E lhe deu um mandato. O mandato da procriação, da perpetuação da espécie, encher a terra. E deu também para o homem o quê? A ordem para ele dominar a natureza. Para ele governar, ele ser uma espécie assim de síndico da terra, de co-governador da terra. Então cabe ao homem, e eu estou falando no sentido raça humana aqui, entender o seu papel, aquilo que Deus quer dele. Eu agora, todo sábado, tenho que levar a cachorrinha para dar banho. Eu não queria cachorro, mas eu negociei, então estou nessa. Mas eu fico observando que as pessoas estão tudo doentes. As pessoas estão tratando cachorro como gente, gato como gente, e gente como cachorro. Está invertido o negócio. Até eu já estou conversando com o cachorro. Eu acordo de manhã para orar, aí eu ajoelho, eu falo, você vigia e eu oro. E ela fica lá. Não é vigiar e orar? Companheira de oração. Nós precisamos entender isso, irmãos, que nós estamos vivendo. Você já notou que está abrindo mais pet? Veja bem, aqui na região nossa aqui, não tem nenhum centro de convivência para idosos. Porque a sociedade hoje não valoriza o idoso. Então está invertido o negócio. Então a primeira coisa que nós precisamos ter é uma visão bíblica. Uma visão bíblica de gente. O que é ser gente? Talvez fazer um curso de gente. Aqui é muito importante você entender que nesse primeiro capítulo de Gênesis, Deus cria tudo e cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. No capítulo 2 de Gênesis, ele vai detalhar a criação do homem e a criação da mulher e a criação da família. Mas veja, irmãos, que o texto diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 31, Gênesis 1, 31, o que é que diz aí? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era o quê? Muito bom. Então ele fez homem e mulher. Isso é muito bom. Ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Ou seja, agora ele vai detalhar para a gente. Detalhar. No capítulo 2. Ele começa dizendo assim: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Aí diz que ele descansou. Mas Deus se cansa? Não. Ele descansou aqui no sentido de cessar a obra. Porque Deus não se cansa nem se fatiga. Mas ele estabelece também um padrão de semana aqui. 7 dias. Já tem um padrão de dia de 24 horas. Quando a terra faz o movimento do seu próprio eixo. E agora tem um padrão semana.
para depois vir um padrão de mês e de ano. Tá certo? Mas é importante a gente entender que agora, a partir do versículo 4, vai descrever como foi feito primeiro o homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda uma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Versículo 7, esse é muito importante para a gente entender esse versículo. O que é que diz aí? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Alma vivente. Veja que na criação de tudo, nos 6 dias, Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Mas agora Deus vai formar o homem de forma artesanal. E do pó da terra ele faz um boneco. E nesse boneco ele sopra nele o fôlego da vida e ele passa a ser o quê? Alma vivente. Nenhuma espécie que fora criada antes do homem tinha alma vivente. Porque a alma vivente aqui, para você entender, vá lá para Gênesis capítulo 3. E você vai descobrir no versículo 19, diz assim: do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste o quê? Formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Mas a alma, o corpo volta ao pó, mas a alma vai para Deus. O que significa isso? Significa que não tem salvação para bicho, tá? Se você quer, pastor, minha cachorrinha, se morrer, vai para o céu? Não vai. Ainda que o veterinário diga isso para você, mas não vai não. Porque a única espécie criada que tem alma vivente, somos nós. Vocês estão entendendo? Logo, você precisa entender o conceito de ressurreição do corpo. Você acha que quando Cristo voltar, os cachorros ressuscitarão? As galinhas ressuscitarão? O que você acha? Quem é que vai ressuscitar? Nós. Essa alma vivente é justamente aquilo que nós somos, o nosso ser. E se você observar bem, cada ser, ele é formado de forma singular. Não existe ninguém igual ao outro. Isso aí a ciência já prova hoje através do DNA. Não existe. Não existe. Então você é um ser singular. Você só existe um exemplar que é você. Gostou dessa ou não? Então a autoestima já melhorou aí, né? Já melhorou. Você é você, não tem ninguém. Você é único. Quando ele cria Adão aqui, ele forma Adão. Ele não formou Eva do pó da terra, formou? Não. Ele não formou Eva também pelo poder da sua palavra. Haja Eva e houve Eva. Não diz isso. Mas antes de formar a mulher, Deus é sábio. Deixa a mulher por último, senão ia ter muita pergunta. Muito pitaco, muita sugestão. Põe o sol assim, põe a estrela assim, então não sei o quê. Por que o senhor está botando verde na natureza? Deus sabe tudo. Foi no mesmo dia, mas eu quero antes de criar a mulher, Deus fez algumas coisas. Primeira coisa que Deus fez depois que criou o homem, ele colocou o homem para trabalhar.
Porque hoje os homens não querem trabalhar, põem as mulheres para trabalhar. O homem gigolô, explorador de mulher, gigolô. Não, os tempos mudaram. Não, eu estou falando de visão bíblica. Você pode seguir Marta Rocha, você pode seguir quem você quiser, qualquer um. Estou falando de visão bíblica. Deus criou o quê? O homem para trabalhar. Depois eu vou entrar no papel da mulher. Mas eu quero chamar a sua atenção, que diz aí o seguinte: e plantou o Senhor Deus um jardim, depois que criou o homem, fez o homem alvo vivente. Com quantos anos ele foi criado? O homem, Adão. Hein? Ele era adolescente, jovem? Então, se não diz que é adolescente, jovem e adolescente tem que trabalhar também. Quantos anos Adão começou a trabalhar, gente? Imediatamente depois que foi o quê? Criado. Trabalho é bênção ou é maldição? Bênção. Eu nunca vi ninguém morrer de trabalhar. Eu já vi gente morrer de preguiça. E uma notícia que eu dei para os terceira idade: não existe aposentadoria na Bíblia. Não existe. Você só se aposenta quando morre. Aí você morreu, aí aposentou. Mas não existe. Então não desperdice a sua aposentadoria. Porque hoje, com 55, 60 anos, o cara se aposenta. Eu mesmo estou aposentado pelo INSS. 37 anos de contribuição. Aí é para sobreviver, porque o que eu ganho de aposentadoria eu não pago o condomínio que eu moro. Então tem que trabalhar mesmo, morrer trabalhando. E veja bem que depois do pecado, veja lá no capítulo 3, versículo 19, diz assim: no suor, 3,19, no suor do rosto comerás o quê? O teu pão. Veja lá, por favor, em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eu queria que você fosse em Gênesis capítulo 5. E viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou o quê? Sete. Veja no versículo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Veja bem, Adão começou a trabalhar quando ele era o quê? Recém-nascido. Não ri não, eu estou falando Bíblia aqui. Vê o texto. Na primeira semana dele, ele recebeu de Deus uma roça. Diz lá, veja lá. O versículo 15, Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem que ele havia acabado de fazer e o colocou no jardim do Éden para o quê? O cultivar e o guardar. Então veja bem, meus irmãos, nós temos que colocar na cabeça das novas gerações que precisa trabalhar. Começa com menor aprendiz, não tem problema, começa com tarefas, mas tem que trabalhar. Veja que lá no Salmo 128 diz assim: eis como será abençoado o homem que teme o quê? Aí diz o que mais? Do trabalho de suas o quê? Não tem auxílio, tá? Não tem auxílio. Do trabalho de tuas mãos o quê? Comerás. Então, ser abençoado não é receber auxílio. Bolsa Família. Antigamente os pobres, e eu falo isso que eu nasci muito pobre,
Não podia morar aqui, comprava um terreninho lá na periferia, construía a casa dele e ia morar. Hoje, tem um movimento sem teto. Todo mundo quer tirar do Estado. Não, mas socialismo, meus irmãos, a Bíblia está falando que Deus criou o quê? O trabalho. Leia a biografia de Karl Marx. Sujeito mais preguiçoso. Ele era sustentado pela mulher, ele destruiu toda a fortuna da esposa, que ele agigolou, deu golpe. Deus está dizendo aqui, quando Deus diz, não furtarás, não roubarás, é porque Deus está reconhecendo o direito da propriedade. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Eis como será abençoado o homem que teme o quê? Ao Senhor. Adão era perfeito, Adão ainda não estava no pecado. Ele caiu em pecado, depois Deus disse, do suor do teu rosto comerás. Então trabalho, tem que trabalhar. Eu estou vendo aqui na igreja, os jovens, eles não querem casar. Querem casar depois dos 30. Outro dia eu vi a menina quase, Ela disse assim, não, eu estou com 33 anos, estou terminando meu doutorado, conheço um rapaz nos Estados Unidos, vou me casar com ele, mas ele vai morar lá e eu vou morar aqui. Eu falei, então não é casamento. Porque casamento o que é? Deixa pai e mãe e se une com a sua esposa. Então, eu queria chamar a sua atenção porque Adão aqui começou a trabalhar. Ele começou também a pagar a conta, ou não? Porque, hein? Talvez aqui ainda não tinha despesa, né? Mas Deus deu responsabilidade para ele, deu trabalho para ele. Mas Deus também, além de dar o trabalho, veja no versículo 16, que Deus também fez uma aliança espiritual com ele. Isso depois de ser o quê? Criado. Deus já deu. Significa que eu tenho que trabalhar, mas eu também tenho que ter compromisso com Deus. De um relacionamento saudável com Ele. Porque tem gente que quando começa a trabalhar, deixa a igreja. Tem gente que se prejudica espiritualmente por causa do trabalho. Valoriza mais o trabalho do que o seu relacionamento com Deus. Mas veja lá que Deus chama ele. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Eu quero que você tenha uma vida de obediência. E Deus, na viração do dia, ia visitar Adão. Todo dia. Ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele tinha compromisso com Deus. Então, nós precisamos ter compromisso com Deus. Compromisso com as coisas de Deus. Nós temos que bater forte, porque parece que depois que o jovem, ele entra na universidade, ele se afasta, ele não quer mais compromisso com Deus, porque ele agora está tão inteligente. Então preste atenção, irmãos, nós precisamos valorizar o trabalho, nós precisamos valorizar o nosso compromisso com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Terceiro lugar, eu acho isso aqui fantástico, porque lá no capítulo 2, versículo 18, disse mais. Quer dizer, Deus foi dizendo, e vai dizendo. Dizendo o quê? Mais. Eu quero que você coloque nome
em todos os bichos. O que é isso? Veja lá. No versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem. Deus não podia ter botado o nome ou não? Mas o que ele faz? Trouxe ao homem, para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o quê? O nome deles. Vocês já viram o nome de peixe? Mas tem nome científico. Vocês já viram isso? Nome de dinossauro, nome de passarinho, tudo tem um nome científico. E eu fico imaginando que aqui Deus também está mostrando que o homem tem que usar o que? A sua inteligência. O homem tem que ser sábio. Ele tem que estudar. Ele tem que ter conhecimento. Deus valoriza o homem naquilo que ele é imagem e semelhança dele. Por isso que o culto a Deus tem que ser racional. Todo ser que respira e louve ao Senhor, ótimo, mas cada um segundo a sua espécie. O homem, ele foi feito a mais semelhança de Deus. Ele é o único ser que pode se relacionar com Deus por amor. Por isso que a síntese do relacionamento com Deus, da religião com Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus não pede isso da lagartixa, nem do crocodilo. Ele pede isso do homem, que foi criado à sua imagem, à sua semelhança. Então Deus vai mostrando para a gente aqui, por isso que você tem que estudar. E no mundo decaído, hoje, quem detém conhecimento, detém as melhores o quê? Oportunidades salariais. Vocês estão entendendo? O povo de Deus tem que estar na vanguarda do conhecimento. Lembra quando a nação americana foi criada, quando veio a reforma, de onde surgiu as universidades? Na reforma. Tinha uma antiga, mas foi lá na reforma. Os pioneiros americanos, depois que eles construíram a nação, as maiores universidades que nós temos hoje nos Estados Unidos foram fundadas por protestantes. Porque para nós, ciência e religião têm a mesma origem, que é Deus. Então, se você é ignorante, você não estuda, não é porque Deus quer isso para você não, tá? E hoje tem até EAD para você estudar. Tem marido que casa, estou falando dos maridos que é da minha espécie, minha raça. O cara não estuda, o cara fica assim de Faustão. E agora todo dia, né? Segunda a sexta. Antes era só domingo, agora é segunda a sexta na Band. O cara não estuda. Aí começa a ter problema no casamento, porque o que ele ganha não dá para pagar as contas. Mas ele não quer estudar. Tem que estudar, cara. Tem que sair da zona de conforto, não, da zona de perigo, né, de conforto. A zona da morte. Tem que estudar. Porque é através do conhecimento que você cresce, que você estabelece relacionamento, que você cada vez mais se parece com Deus. Por isso que depois de crente, tem uma ordem lá: crescei na graça e no conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. E não é só conhecimento espiritual, não. Você pega os homens que Deus deu sabedoria, que sabedoria é um atributo de Deus comunicável. Ele comunica a sabedoria. Salomão pediu e Deus deu. Vocês estão entendendo ou não? Então Deus chama o homem e pede o homem para nomear. Isso aqui é... Quem põe o nome é porque tem autoridade. Mas quem tem o nome para dar para tanta espécie é porque ele estava com 100% da sua capacidade cerebral. Deus valoriza o quê? A inteligência. Mas vamos lá. Terceiro lugar. Deus criou o homem alma vivente. Deus colocou o homem para trabalhar. Deus chamou o homem e fez uma aliança espiritual com ele. Deus agora valoriza a inteligência do homem. Mas Deus agora vai fazer a mulher.
Com quantos anos Adão casou? No mesmo dia. Também ele foi compensado, porque ele ficou 800 anos com a mesma mulher. Dá para tu um negócio desse? E não tinha tintura de cabelo, não tinha nada, era a mesma. 800 anos. A gente faz uma festa quando completa 50 anos de casado, Adão já nasceu para casar. Por isso que o segundo Adão disse, eu topo tudo, pai. Cruz, prego, coroa de espinho. Agora, casamento não, 33 eu morro. E ele era perfeito. Vocês estão brincando, mas é sério. Agora veja que coisa linda. Deus vai fazer o homem Deus vai fazer a mulher do homem. Deus não faz um boneco, nem sopra. Deus faz aqui aquilo que chama hoje na ciência o quê? Uma clonagem, né? Tira lá da costela do homem, faz uma clonagem. Dá uma anestesia geral no Adão. E de repente, quando ele acorda, está aquela musa, aquela Gisele na frente dele, né? Eita costelinha boa, hein? E aí o homem diz, dá no versículo 23, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Depois ele muda o nome, mas aqui ele colocou varoa. Aí eu pergunto para você, nós, como seres humanos, devemos ter preocupação com o casamento ou não? Você diz, pastor, esse negócio de casamento não é comigo. É com você. Você é muito boba. Você precisa casar. Você, mulher. Homem também precisa casar. E o crente tem que casar cedo, porque não dá para ficar aí fazendo test drive. Nem fornicando, nem... Tem que casar. Agora você diz assim, casamento não está nos meus planos. Tudo bem. Deus tinha uma escolhida para você logo cedo. Aí você vai pegar só coisa bem usada lá na frente. Deus ia dar uma costelinha de primeira. Não. Aí casa, depois dos 30. Aí aquela dificuldade para engravidar. Por quê? Porque Deus fez tudo certinho. Quanto mais nova, mais ela engravida melhor. Certo? Aí casou, tem que ter o quê? Filho. Porque existe um mandato de Deus, ter filho. Filho não é maldição, filho é bênção. Dá trabalho? Dá. Dá vontade de matar? Às vezes dá. Mas a gente não vive sem os nossos filhos. Nós nos realizamos os filhos, nós nos projetamos os filhos. E ver os filhos dos nossos filhos é bênção de Deus. A gente tem que entender isso, gente. Veja para mim, Hebreus, por favor. Hebreus. Capítulo 13. Versículo 4. Hebreus 13, 4. O que é que diz aí? Digno de honra entre todos, seja o quê? Bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Digno de quê? De honra. Você pergunta para um jovem hoje, ele diz, você não vai casar não, cara? Não, isso não está nos meus planos. Aí o cara pensa em trabalhar, pensa em ganhar dinheiro, pensa em viajar, mas casar? Não. Deus está mostrando, primeiro, você nasce, você trabalha, depois você o quê? Casa.
E você não casa porque ajuntou. Você casa para ajuntar. Os da minha geração aqui casaram Durango Kid, não tinha nada. É assim ou não é? Você para casar não precisa ter as coisas, não. Você precisa ter a mulher. Ou você precisa ter seu marido. E Eclesiastes vai dizer, é melhor serem dois do que um. Porque quando um cai, outro levanta. É melhor ser dois para juntar e para compartilhar. Mas hoje não. Hoje o cara primeira coisa, já casa com separação total dos bens. Foi misericórdia, o cara vai dormir com uma mulher que ele não confia. Pensa num negócio desse. Eu casei com... Eu não tinha nada, mas com comunhão universal, parece de bens. Irmãos, casamento é um ato de amor, de confiança. Tá certo? Então a pessoa casa para justamente construir uma família. Construir. Está lá. No Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus mandamentos. Então, primeira coisa, para ser feliz na vida, Deus. Segundo, trabalho. Do trabalho de tuas mãos, comerás. A tua esposa, viu? No interior da tua casa, com os teus filhos à roda da tua mesa. E o salmista diz, eis como será abençoado o homem que teme o quê? Ao Senhor. Se Bolsonaro pegou o lema, o problema é dele, é estelionato. A Bíblia diz que é Deus, trabalho e família. Sua vida se resume a isso. Sabe quem que vai estar com você na hora do seu enterro? Sua família. Não vai estar seu chefe, os companheiros de trabalho mandam uma coroa que você não vai ver. Um elogio que você não vai poder receber. Então, família. Agora, isso aí tem que fazer parte da agenda nossa, dos crentes. Se a gente quer mudar a nação, se a gente quer uma nação abençoada por Deus, nós temos que enfatizar isso. Há nos nossos arraiais, e aqui eu quero falar para as mulheres, um ensino aí que mulher é para ficar em casa, é para fazer sexo. Há muita gente querendo trazer o século XVI para nós hoje. Eu quero dizer o seguinte, que quando você se casa, você tem que casar com uma mulher inteligente, primeiro. Uma mulher burra dá um trabalho danado. Inteligente. Uma mulher faceira, para você beber água da cisterna, até... Você tem que ter uma mulher que se realize intelectualmente, se realize como mãe, se realize como profissional. Grandes problemas há no casamento porque o marido não admira a mulher e a mulher não admira o marido. Eu dou testemunho aqui, taça testemunho, eu elogio ela porque eu acho ela fantástica. E eu quero que ela, cada dia mais, seja mais top. Já casou bem comigo, então já tá no lucro. Agora, duas coisas que não são paradoxais. Primeiro, toda mulher, ela é dona o quê? Da casa. Ela é dona da casa. O marido não tem casa. O marido não é dono da casa. A Bíblia fala que quem é dona da casa é a mulher. Vê lá Tito. Tito capítulo 2.
diz aí, por favor, quando ele vai falar no capítulo 2, quanto às mulheres idosas, sessentonas aqui, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens o quê? Recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas o quê? De casa. As meninas não estão querendo casar hoje porque não querem tomar conta da casa. Os maridos agora é tudo cozinheiro. Tem marido aí que só não pare porque a mulher não deixa. Outra coisa que eu vou dizer para os maridos aí, proíba, se você está fazendo isso, tem uma moda agora que não é para crente. A mulher grávida de calcinha e o marido beijando a barriga. E põe no Instagram, na internet. Isso é um descaramento. Está expondo a esposa dele. Eu não sei se vocês gostam disso, vocês já viram isso ou não? Tá, ainda põe o nome do bebê, eu te amo, e o tonto lá beijando. E o mundo vem na mulher dele de calcinha. E calcinha preta ainda. É triste mesmo. Vocês estão rindo, mas é sério. A mulher tem que ser dona de casa, mas não é aquela dona de casa. Vamos lá para Provérbios 31. Provérbios 31. No versículo 10, mulher virtuosa, quem há, achará. Ninguém vai achar, é Deus que dá, tá? Você não vai achar. O seu valor muito excede o de finas joias. Então aqui já não é bandida. Porque toda bandida, mulher bandida, gosta de finas joias. Viagra, para homem velho, mulher nova, é dar um anel solitário. O seu valor muito excede o de fina joia. O coração do seu marido confia nela. Irmãos, se o marido não confiar na mulher, vai confiar em quem? Tem marido que diz, eu não digo para minha mulher quanto eu ganho. Grande coisa. Ela sabe tudo. Ela gasta do mesmo jeito. É um segredo bobo. Confia. Coração. Não é a mente, não. Coração. O seu marido confia nela. E não haverá falta de quê? De ganho. Então não há prejuízo quando você confia na sua esposa. Na sua esposa. Aí diz claramente aqui. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e ninho, de bom grado, trabalha com as mãos. Então mulher o quê? Trabalha, tá? Trabalha. E diz aí, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão e ainda à noite já se levanta, dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas. Isso aqui está meio difícil hoje. Quando o caso vai morar em 50 metros quadrados, não tem dinheiro também para pagar uma serva. É assim? Não tem dinheiro. Se você tem condição de contratar uma faxineira, já está bom. Mas veja que aqui, ela examina uma propriedade, ela adquire, ela planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Então é uma mulher o quê? Empresária, empreendedora. Mulher que tem tino para negócio. Eu vejo isso sim, que os casamentos que têm mais prosperidade material é quando a mulher tem esse tino aí. Porque o homem é tonto. Mas quando tem uma mulher sábia, por isso que a mulher sábia edifica a sua casa. Essa mulher aqui é a mulher que Deus quer dar para a gente. Diz o texto aí, que ela cinge os ombros de força, fortalece os braços, ela percebe o seu ganho que é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite,
Ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre mão ao aflito, ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, porque ela é dona da casa, ela faz tudo isso e toca a casa. Todos não temem a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste de linho fino de público. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Por que o marido é estimado? Por causa da mulher. Quem põe homem para frente, marido para frente, é mulher. E você, mulher, cuidado, para não estragar seu marido, cobrando dele coisas que é você que tem que fazer. Vocês já me entenderam, eu não vou explicar não. Ela faz roupas de linho e vende, dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Pior coisa é a mulher preguiçosa. A casa suja. Os meninos mal vestidos. Os filhos. Marido encebado. Mulher preguiçosa. Tem que haver uma revolução dos homens. Nós temos que voltar a ser homem. Sabe por quê? Porque as mulheres estão querendo homens. Mulher não gosta de homem que não seja homem. Vocês estão entendendo ou não? Eu acho isso aqui fantástico, que diz, enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será o quê? Louvada. Então, o sucesso dessa mulher é porque ela teme o quê? Ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu queria chamar a atenção das meninas aí, né? Vamos casar, mas seu marido é meio lento, dá um gás nele. Dá um gás. Coloca desafios, dá ideias para ele. E é tão bonito isso, irmãos, porque não existe sucesso no casamento e na família se um só se realiza. Quando um só, se geralmente são os homens, as mulheres ralam, começa lá. Quando chega aos 55, na idade do lobo desdentado, arruma um amante e chuta a mulher. Então, veja bem, vocês precisam crescer em o quê? Juntos. Juntos. Vamos voltar lá para Gênesis. Quando Deus fez o pacto com Adão, né? E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: toda árvore do jardim comerás livremente. A mulher não tinha sido o quê? Criada ainda. Então a mulher não participou desse pacto. Tá ligado? Aí Deus cria a mulher. E o diabo, ao fazer a tentação, ele vai como vendedor de apartamento. Vai na mulher. Se a mulher cair, o homem cai junto. Vendedor de imóvel leva, mostra para a esposa. Se a esposa gostou, filho, você não tem mais paz. É aquele, é aquele, é aquele, é aquele. É aquele. Ah, não pode dar aquele. Eu vou pedir emprestado do meu pai, meu irmão, eu vou. Nem dá um jeito. É um inferno. Aqui é o seguinte, o diabo, ele é a mais sagaz. Ele vai lá e chega para a mulher, e através da mulher, o homem vai junto. Só que quando Deus, eles desobedecem, diz o texto aí, no versículo 8,
do capítulo 3, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem, a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui o pecado vai entrar nos relacionamentos. E agora um casamento que era perfeito, porque eram duas pessoas perfeitas, elas vão se tornar agora conflituosas. E a primeira evidência da queda é quando Adão responde para Deus. Versículo 12, lê comigo aí. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu o quê? O que ele está dizendo? A culpa é do Senhor. A culpa é do Senhor. A mulher que me deste, já está jogando a responsabilidade toda para a mulher. Aqui começa a guerra do sexo. E Deus diz lá, versículo 16: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio às dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Isso aqui é um crime para a mulher, porque a mulher quer mandar, a mulher quer governar, mas Deus diz: não, o homem vai governar. Pronto, a confusão está feita. Porque agora tem as duas naturezas do quê? Pecaminosas. Aí vem depois o machismo, vem o feminismo, tudo isso aí são coisas decorrentes do quê? Do pecado. Porque Deus fez para a gente viver o quê? Em harmonia. Em complementariedade, um completa o outro. Um é diferente do outro. Irmãos, não precisa fazer estudo, não. Já está tudo pronto aí, mostrando que a estrutura óssea da mulher, a estrutura molecular da mulher, a estrutura hormonal da mulher é completamente diferente do homem. Até a forma de pensar, de ver a vida é diferente. Tem muitos estudos mostrando isso. Os sexos, eles se complementam. Tá certo? E quando Deus fez homem e mulher, Deus não faz um pior do que o outro, nem melhor do que o outro, são iguais. Por isso que quando o Evangelho vem e salva, não tem homem nem mulher. Porque todos são responsáveis diante de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção, já encerrando. Vamos lá para o capítulo 5. Eu gosto disso aqui, os judeus têm uma exegese muito interessante aqui. Diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram o quê? Criados. Alguns rabinos, explicando esse texto aqui, a exegese, porque ambos foram criados, mas ambos receberam um só nome, o quê? Adão. Ele diz o seguinte, que você só se torna um Adão mesmo quando você casa. Quando você se junta com uma mulher. Aí você se realiza como espécie, como ser. Por isso que você pode ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Se você tiver insucesso no casamento, você é uma pessoa o quê? Infeliz. Fica faltando aquela coisa. Então, gente, o casamento e a visão bíblica de homem e mulher, de trabalho, nós precisamos resgatar no nosso meio. Senão nós vamos perder as novas gerações. Vai ser uma nova geração de Luluzinha. Por isso nós estamos colocando homens para dar aula no departamento infantil. Nós precisamos ter uma visão bíblica e passar essa visão bíblica para as novas gerações. Porque o que a gente tolera hoje, a nossa geração tolera, suporta, a próxima geração vai aceitar tranquilamente. É tudo normal.
E nós sabemos que se nós não tivermos uma visão bíblica de quem nós somos e do projeto que Deus tem para a nossa vida como igreja, o que é a igreja? A igreja é uma família de famílias. E nós precisamos orientar os nossos jovens para que eles sigam o modelo bíblico, a visão bíblica. Porque a vida é muito curta. Eu estou com 57 anos. Eu casei com 22 para 23. Então eu estou com 57 anos, tendo o privilégio de conviver com minha neta de 2 anos. Isso não é uma bênção? Certo? Toda fase da vida tem os seus prazeres. Quando eu me casei com 22, fazia muito sexo. Hoje é de vez em quando. Mas já tem outras alegrias. A alegria de cozinhar, né, Caruso? A alegria de receber. Deus é bom, irmãos. Tudo que Deus planejou para a gente é bom, porque a vontade de Deus é boa, perfeita. Não fique achando que Deus quer que você case para ser infeliz, que Deus... Sabe por que Deus ainda não deu uma pessoa? Às vezes você não ora, às vezes você não coloca isso, às vezes os pais não estão preocupados com isso, de que os filhos casem bem, tenham famílias, que Deus coloque uma esposa na vida dos filhos. Então tá bom. Terminou. Vamos orar? Quem quer casar e ter uma família? Isso aí. O mais difícil você já achou, que é a esposa. Pastor, eu estou sem dinheiro para pagar o casamento. Eu pago. Nós vamos no cartório aqui. Você já achou a esposa. Por que não casa? Não, pastor, eu moro lá não sei aonde, eu moro não sei aonde. Rapaz, junta os aluguéis. E dorme juntinho todo dia. Vocês vão ficar tentando um ao outro. Você já achou a mulher? Casa. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, com as nossas carências, necessidades. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter uma vida pautada pela Tua palavra. Que o Senhor nos dê humildade, que o Senhor nos dê capacidade de relacionamento, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, para fazermos sempre a Tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.